Pelo sinal da Santa Cruz, pesai-nos Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, desculpe o inconveniente, parece que o missal está com um pequeno problema de edição. Não estava marcando bem o Evangelho nem a Epístola. Hoje, como foi anunciado então no começo da Santa Missa, nós temos o primeiro sábado do mês, dia que se consagra ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Por isso, do Evangelho da transfixão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, aquela espada de dor que atravessou a sua alma, que valeu para a nossa salvação. É isso que nós lembramos no dia de hoje. Antes de falar do que eu tinha pensado em pregar no dia de hoje, queria dizer que foi um grande sucesso, graças a Deus, o acampamento. Gostaria de aproveitar aqui o sermão que vai ser postado no canal das Missões Cristo Reina. Então, para avisar que foi um sucesso, graças a Deus, todas as crianças terminaram bem, ninguém se machucou. Houve alguns contratempos, mas faz parte do acampamento, mas ninguém desistiu, todo mundo aguentou, e graças a Deus todos concluíram são salvos. Então, para avisar, para aí aproveitar o ensejo, que vamos ter acampamento no inverno, entre os dias 1º e dia 18 de julho. Vamos encaixar nesse meio tempo 4 dias para fazer o acampamento de inverno, e também nesse meio tempo vamos estar organizando um retiro espiritual para as mulheres. Vai ser no mesmo lugar, vai ser no mesmo, pelo menos na mesma cidade. Não temos definido ainda onde será a cidade do acampamento / retiro das mulheres, mas vai ser no mesmo lugar e nesse mesmo período. Falando um pouco da ocasião do acampamento, quando terminamos o acampamento, todos coincidimos, ou grande parte das pessoas que estavam envolvidas, fomos à missa do Padre Ernesto, porque coincidiu com o final do acampamento, a missa do Padre Ernesto em Itajubá. E me chamou a atenção que poucas vezes eu assisti a missa do Padre Ernesto. Poucas vezes coincidimos. Várias vezes nós nos vimos, mas poucas vezes coincidimos para que eu pudesse assistir a missa dele. E dessas poucas vezes, 2 vezes ele pregou o mesmo sermão, o Sermão dos Três Anjinhos. É um sermão muito bom, mas as pessoas não entendem. Eu lembro uma vez que, estando em Belo Horizonte, uma pessoa falou: "Padre, viu que bonito o Sermão dos Três Anjinhos?" E eu não tinha escutado ainda. E ela começou a me contar o sermão, e depois que eu escutei o sermão, não era nada do que a pessoa tinha contado. Nada. Então, porque lembre-se, para quem não sabe, o Padre Ernesto Cardoso, o sacerdote argentino que mora no Brasil há muitos anos, não fala muito bem o português. Ele entende tudo, mas ele não fala muito bem. Ele fala o espanhol com um pouquinho de mistura do português. É um sacerdote que fundou as Missões Cristo Rei, que é vamos chamar de uma instituição que trabalha em amizade com a Fundação Mater Dei. Somos independentes, mas trabalhamos em amizade, cooperamos nas missões. E eu gostaria de reproduzir, então, esse sermão, que é muito simples, não vai ser com toda aquela maestria quase de teatro que ele faz. Eu não vou chorar aqui no sermão, porque ele sempre chora quando ele dá esse sermão, mas traz um ensinamento muito bom. Esse sermão, ele mesmo disse que foi um sermão que ele escutou quando tinha 6 ou 7 anos, e é o único que ele lembra da sua infância. E ele sempre reproduz esse sermão em dias de primeira comunhão. Então, para aqueles que participam das missões, já escutaram esse sermão e não entenderam, ou vão escutar, eis aqui a tradução. 3 anjinhos no céu tiveram a curiosidade de saber como era o mundo. Começaram a perguntar um para o outro: como será que é o mundo? Como será que são as estrelas? Como será que são as montanhas? Como será que é o mar? E foram na porta do céu pedir para São Pedro deixá-los irem conhecer o mundo.
é uma história para crianças. Essa é uma história para crianças, mas tem uma profundidade teológica muito bonita. São Pedro falou, olha, eu só permito a entrada das pessoas, a saída não. Se vocês quiserem sair, tem que ir pedir para nosso Senhor. E foram os 3 anjinhos e pediram a Cristo a conhecer o mundo. E nosso Senhor falou, podem ir, mas antes de tal hora, tem que estar aqui na porta do céu para entrarem de novo. E os 3 anjinhos, como 3 crianças, foram embora. E foram conhecer as estrelas, foram conhecer o mar, foram conhecer o sol, foi ver o nascimento de um novo ser. Viram tudo o que eles queriam ver. Só que tinha um deles que era meio distraído. Eu tenho uma imaginação muito viva, então eu imagino 3 crianças, precisamente com a cara desses anjinhos. E o anjinho distraído, eu sempre penso num muito inteligente, mas muito distraído. E o anjinho começou a ir para um lado, para o outro. E como eles estavam separados, os 2 voltaram, os 2 que estavam atentos ao horário voltaram ao céu, entraram, bateram na porta. São Pedro, muito bem. Gostaram? Gostamos, pode entrar. E o 3º anjinho ficou ali e perdeu a hora. E quando ele voltou, São Pedro já estava um pouco chateado, porque não tinha atendido o horário da chegada. E São Pedro é muito veemente, um homem, né, de certo caráter forte. Eu imagino o Padre Ernesto como São Pedro ali naquele momento. Porque quando ele interpreta uma pessoa com raiva, é muito bem. Então imagine, como se fosse. E quando o anjinho bate na porta, São Pedro fala, o que você está fazendo aqui? E o horário? E o compromisso? Olha que a falha dos anjos é uma coisa irremissível. Como é que a gente faz agora? Aí o anjinho começou a se desesperar, porque não podia entrar mais no céu. Mas São Pedro falou, se você trouxer aqui para mim a coisa que Cristo mais gosta, eu deixo você entrar. E fechou a porta. E o anjinho falou, o que eu vou levar? O que será que Jesus mais gosta? Então ele pensou, Cristo gosta das coisas belas. Então eu vou buscar a estrela mais bonita, a maior, a mais brilhante, e vou trazer para Jesus. Aí veio o anjinho com aquela estrela enorme nas mãos. Bateu, do jeito que ele conseguiu, com uma mão só se equilibrando a estrela, bateu na porta do céu. E São Pedro abriu só um pouquinho a porta. E perguntou, o que é isso aí? E o anjinho falou, é a estrela mais bonita que eu encontrei. E São Pedro deu uma gargalhada. Nesse momento o Padre Ernesto dá uma gargalhada, mas eu não vou dar. São Pedro solta uma gargalhada e fala, mas Deus é onipotente. Ele pode fazer milhões de estrelas como essa. E mais bonitas, e maiores. Não é isso que Jesus quer. E fechou a porta. E o anjinho falou, e agora? Começou a pensar, porque é muito inteligente. Distraído, mas é muito inteligente. Começou a pensar e falou, nosso Senhor gosta das coisas pequeninas. Então, eu vou trazer a menorzinha das flores, a mais bonita, mas a menorzinha, porque isso tenho certeza que ele vai gostar. Pois bem, foi nesses lugares, nos Alpes, onde nascem essas florzinhas no meio da neve, que são uma delicadeza, que são bonitas. Pegou a florzinha, foi voando para o céu de novo, bateu na porta, e São Pedro de novo abriu só um pouquinho. E o anjinho tirou assim a florzinha. Olha, eu trouxe uma florzinha pequenina. Cristo gosta das coisas pequenas. Se não vos fazeis como os pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Aqui tem uma flor pequenininha. E São Pedro falou, não, claro que não. Cristo pode fazer muitíssimas dessas. Um infinito de flores dessas. Não é isso. E fechou de novo a porta. Mas quando o anjinho estava indo embora, ele abriu de novo e falou, vem cá. Eu vou te dar uma dica. O que Cristo mais gosta, ele mesmo não pode fazer. E fechou a porta de novo. E aí, o anjo disse, como eu posso dar a Cristo uma coisa que ele mais gosta, mas ele mesmo não pode fazer, sendo que ele é onipotente?
E agora? E ele começou a andar. Foi na maior profundeza dos mares para encontrar uma coisa, não encontrava nada. Ele foi percorrer todas as estrelas, não encontrava nada, até que ele viu uma capelinha, pequenininha, no meio do nada. E um velhinho, com a sua bengala, indo em direção à capela. Aquilo lhe chamou a atenção e falou, bom, vamos ver se na capela eu encontro alguma coisa que Cristo não pode fazer. E ele ficou observando ali o velhinho, e o velhinho entrou, tirou o seu chapéu, fez a genuflexão, foi andando até o confessionário. Se ajoelhou e o anjinho ficou lá, observando para saber o que ia acontecer. E o velhinho começou a se confessar de pecados antigos que ele tinha guardado no seu coração, e fazia tempo que ele queria se confessar, e só agora que ele conseguiu. E o velhinho começou a chorar os seus pecados, começou a se arrepender. E aí o anjinho entendeu, isso é o que Cristo mais gosta, e ele não pode fazer, porque ele não se arrepende, porque ele não peca. Mas o que Cristo mais gosta é do nosso arrependimento. Somos pecadores, somos falhos, não é de se espantar que a miséria produza misérias, mas Cristo sempre aceita as lágrimas de arrependimento. E o anjinho foi lá e pegou três gotinhas do rosto daquele senhor e levou para São Pedro. E mostrou para São Pedro: São Pedro, é só isso aqui que Cristo não pode fazer, e é o que ele mais gosta, das coisas que ele não pode fazer. E São Pedro falou: muito bem, aprendeu a lição, abriu a porta e deixou o anjinho distraído entrar. Isso é uma história para criança. A teologia passa longe dali, longe. Mas o que nos ensina? Que Cristo não olha as grandes coisas que nós fazemos. Cristo não olha se nós fazemos algum detalhe de coisa boa, se ainda não nos arrependemos dos nossos pecados. O que Cristo quer é a nossa conversão. O que Cristo quer é a nossa salvação. E todas as demais coisas que nós façamos, maiores e menores, tem que depender disso, da nossa salvação, da nossa conversão. Lembre-se, cada confissão é uma conversão. Cada oração da manhã deveria ser uma conversão. Cada dia nós devemos nos vencer das nossas faltas, nos policiar a respeito aos nossos defeitos e chorar os nossos pecados, que é o que faz São Pedro abrir as portas do céu. Ave Maria Puríssima. Sempre é grato ao Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.